Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu estava tão empolgada, porque tínhamos sido convidadas para a festa de 15 anos da minha prima, que morava aqui em Curitiba. Na época, eu estava com 16 anos e morava em Marechal Cândido Rondon, na companhia dos meus pais. Eu já tinha vindo passear uma vez aqui, na casa dos meus tios, só que eu era tão pequenininha, praticamente não tinha lembrança nenhuma. Imagine a minha felicidade, né? Nossos parentes haviam estado lá em Marechal e já tinham deixado o convite para a festa de aniversário da Camila, que, segundo eu soube, ia acontecer numa chácara. Os tios tinham alugado. E sabe, era uma chácara que tinha lago, dava para andar de barco, pescar, tinha também cavalos para a gente passear. Olha, eu não vi a hora. Minha vontade, inclusive, era de pedir para os meus pais que me deixassem ficar mais alguns dias aqui, só para aproveitar bem o passeio. Enfim, chegamos bem na véspera da festa, à noitinha, e foi aquela alegria. A tia e a Camila não falavam de outra coisa a não ser sobre a comemoração. Revi também o meu primo, meu tio. No dia seguinte, bem cedo, fomos lá conhecer a chácara. E olha, que lugar maravilhoso. Sabe aquela natureza toda? E para ajudar, o tempo estava bom. Estava assim, bem fresquinho. O céu estava azul, tinha pouca nuvem. O aniversário seria no sábado à tarde. Só que o tio levou uma carne para a gente assar na hora do almoço. A ideia já era ficarmos ali, tanto que já levamos até as roupas que íamos usar na hora da festa. Lembro que eu saí andando para conhecer o lugar e depois fiquei ali sentada, debaixo de uma árvore, na frente do lago. Repito, que lugar lindo, maravilhoso. Fiquei ali, olhando ao redor, pensando na vida, até que escutei uma movimentação vinda da direção da casa. Parece que tinha chegado um carro. Apesar da distância, vi que era o meu primo e, pelo jeito, não estava sozinho. Tinha uns amigos com ele. Depois fiquei conhecendo os rapazes e um deles me chamou imediatamente a atenção. Sabe, eu sempre gostei de rapazes assim, mais morenos, a pele mais escura. E quando bati os olhos no Vitor, senti até um friozinho na barriga. Era o tipo de cara que me chamava a atenção. Lembro que quando fomos apresentados, ele segurou minha mão, me deu um beijo no rosto e ficou me olhando com aqueles olhos lindos e aquele sorriso mais maravilhoso do mundo. Não vou negar que vim cheia de sonhos de volta para cá, pensando em conhecer alguém especial. Sabe, eu sempre fui uma menina assim muito romântica e não nego que vim para Curitiba pensando nisso, conhecer alguém especial, mesmo sabendo que ia ficar somente naquele final de semana. Viajei com aquele pensamento. Quem sabe eu conheça um rapaz interessante em Curitiba? E a verdade é que foi bater os olhos no Vitor e já ficar com aquela sensação de que talvez fosse ele a pessoa. Tanto que a gente ficou se paquerando o tempo todo. Depois, inclusive, ele se aproximou, ficou puxando conversa comigo, me fez um monte de perguntas. Ele não tinha namorada. E eu sei porque foi uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo. Tinha 19 anos, trabalhava, estudava, queria se formar advogado. Olha, deu para sentir que ele também tinha gostado de mim. Tanto que não paramos de conversar um com o outro o tempo todo. Teve uma hora, inclusive, que estávamos ali, pertinho do lago, e ele me perguntou:
Quer andar um pouco de pedalinho? Eu tinha notado mesmo que havia 2 pedalinhos encostados ali na margem do lago. Respondi que sim, que ia adorar. Inclusive, falei que nunca tinha andado de pedalinho. Tinha até um pouco de medo. Ele achou graça. Falou que não tinha perigo nenhum. Olha, ficamos andando para lá e para cá, no meio daquele lago maravilhoso. Às vezes ele falava alguma coisa, fazia uma pergunta, fazia um comentário. Até que numa certa altura, não sei se de propósito, mas creio que sim, ele começou a chacoalhar o pedalinho. E eu dei até um grito de susto. Fiquei com medo de cair na água. E foi bem nessa hora, por isso que eu digo, só pode ter sido de propósito. Foi bem nessa hora que ele segurou assim a minha mão. A gente ficou se olhando assim, bem de pertinho. E foi então o que aconteceu. Olha, foi tudo tão rápido. Quando me dei conta, ele já tinha encostado sua boca na minha. Foi um beijinho assim, bem rápido, bem suave, bem de leve. Pelo menos o primeiro. Porque logo em seguida, ele me beijou outra vez, só que desta segunda vez foi aquele beijo para valer. Aquele beijo de novela. E eu naturalmente correspondi com todo o meu sentimento. Olha, eu nunca tinha imaginado que fosse trocar um beijo com um rapaz, assim, no meio de um lago, dentro de um pedalinho, principalmente num lugar tão lindo como aquele. Olha, parecia até cena de filme. Isso tudo deu até um ar mágico para aquele momento. Tornou aquele instante ainda mais especial e mais inesquecível. Ainda bem que ninguém viu. Não tinha nada a ver, mas, sei lá, eu fiquei com medo, né, de que meu pai não gostasse. E, com toda certeza, não ia gostar. Para resumir, foi uma festa dos sonhos de qualquer menina. Tinha um monte de gente. A minha prima estava linda, maravilhosa, naquele vestido. Senti até um pouquinho de inveja. Depois teve o baile, dancei um monte de músicas com o Vitor. Na verdade, ficamos o tempo todo próximos. Embora evitássemos ficar abraçados e trocar beijos na frente de todo mundo. Só fizemos isso escondido, longe das vistas daquelas pessoas ali que nem imaginavam que a gente estava se curtindo. E eu diria mais, naquelas alturas, quase se apaixonando. Olha, foi melhor do que eu poderia imaginar. E a melhor coisa que podia ter me acontecido foi conhecer o Vitor, me envolver com ele. A festa, na verdade, terminou apenas no domingo, com um almoço só para os parentes e os amigos assim mais chegados. O Vitor, naturalmente, participou também, já que ele era um dos melhores amigos do meu primo. Andamos de pedalinho de novo no dia seguinte, só que dessa vez não teve beijinho, já que tinha mais gente junto. Talvez não tivesse nada a ver, mas eu não queria que o meu pai visse alguma coisa e acabasse brigando comigo ou com o Vitor. Eu não queria que nada estragasse aquele final de semana. Sem contar que eu tinha esperança de que ele me deixasse ficar mais alguns dias ali na casa da tia. E se me visse de namorico com alguém, naturalmente que não ia deixar, né? E olha, para minha alegria, acabou dando tudo certo. Conversei com a minha mãe, pedi que ela falasse com o meu pai, a tia também deu uma ajudinha e, no fim, meu pai acabou concordando. Disse que eu podia ficar mais aquela semana. Inclusive, já deixou até a passagem de volta comprada. E mais um dinheiro para que eu pudesse me virar.
caso saísse para algum lugar com os meus primos e tivesse que gastar em alguma coisa. Lembro dele falando: juízo, hein, menina? Se você aprontar alguma, a Inês vai ligar para tua mãe na mesma hora. Foi o combinado, né, Inês? A minha tia só riu. Enfim, meus pais voltaram lá para nossa cidade e eu acabei ficando. Minha passagem de volta estava marcada para o domingo seguinte. Eu só pensava numa coisa: passar todos aqueles dias na companhia do Vitor. Porque apesar de tê-lo conhecido no dia anterior, já estava sentindo tanta coisa, e tanta coisa gostosa, tanta coisa bonita e forte aqui dentro de mim. Tínhamos conversado e ele tinha prometido me levar para conhecer alguns lugares, alguns parques, um shopping, pontos turísticos. E eu estava tão empolgada, tão feliz, de um jeito como nunca tinha me sentido antes. A gente se via apenas no finzinho do dia, depois que ele saiu do trabalho. Quer dizer, isso aconteceu apenas na segunda-feira, na quarta e também na sexta, porque ele também estudava depois que saía do serviço. Mesmo assim, faltou a aula esses 3 dias para a gente poder ficar junto. Ficávamos namorando ali na rua da casa da tia, aproveitando cada instante que a gente podia. Até porque eu também não podia ficar até muito tarde com ele. Minha tia, naturalmente, que não é boba, sabia que eu e o Vitor estávamos ficando. Até porque ela nos viu e, claro, desconfiou. Inclusive, depois veio me falar: pelo amor de Deus, Juliane, olha, não vá me fazer nenhuma besteira, hein? Tua mãe confiou em mim. Deixou você ficar aqui, sabe, mais uma semana, mas você tem que me prometer que não vai fazer nada de errado, hein? O Vitor é homem. Você sabe como são essas coisas, né? Fica tranquila, tia. Pode deixar que nada vai acontecer. Acho bom mesmo, hein? E olha, leva a sério, filha. Leva a sério. Aliás, por que você não convida ele para ficar aqui em casa com você, em vez de ficarem por aí, na rua? A Edna acabou de ligar querendo saber de você e eu não soube nem o que falar. Não sabia onde que você estava? Liga de volta para ela. A verdade é que aquela semana passou voando, num piscar de olhos. Na sexta-feira, eu acabei saindo com o Vitor e o meu primo junto, e mais alguns amigos deles. Claro que eu não era a única menina. E foi uma noite assim tão gostosa. Só que não sei, ao mesmo tempo também fiquei com um aperto no coração, por saber que dali a 2 dias eu estaria indo embora. A gente não se veria mais. E como é difícil sofrer por antecipação. E em vez de curtir, aproveitar os momentos que tinha, não. Fiquei pensando no dia de amanhã. De todo modo, foi maravilhoso. No sábado, combinamos de pedir uma pizza e ficar ali na casa da tia, assistindo o filme. Até porque o tempo tinha virado para chuva. O Vitor, naturalmente, estava junto. A gente selecionou alguns DVDs e ficamos ali assistindo. E a sessão foi virando à tarde, entrou pela noite. Depois da pizza, meus tios foram dormir e a gente continuava ali, no mesmo lugar. Eu e o Vitor estávamos juntinhos, colados um no outro. Dali a pouco, lembro que a prima também foi dormir, foi pro quarto. Eu também estava dormindo lá no quarto dela. Falei que iria depois. Meu primo também não demorou para se recolher. Falou que estava cansado, pediu que a gente desligasse a TV. Quando vimos, estávamos apenas nós dois ali, o Vitor e eu.
um do ladinho do outro, naquele sofá. Pelas tantas, esquecemos até do filme. A gente começou a se beijar, a curtir aquele momento. E aos poucos, tudo foi ficando mais intenso. Em nenhum instante, nenhum de nós dois pensou na possibilidade do tio ou a tia levantar para ir à cozinha e acabar nos flagrando ali, sozinhos, de beijos e abraços. Certamente, se isso acontecesse, eles não iam gostar. Quem sabe até acabassem contando tudo para o meu pai e para minha mãe. Só que a gente não pensou em nada disso. Nosso pensamento, aliás, estava indo em outra direção completamente diferente. A gente foi se deixando levar, se envolver por aquele clima gostoso, aqueles beijos ardentes, aqueles abraços, até que de repente ele olhou assim para mim e perguntou bem baixinho: será que a tia vai acordar? Sei lá, acho que não. Por que você está perguntando isso? Eu perguntei, mas em vez de responder, ele me deu mais um beijo e me abraçou ainda mais forte. Pelas tantas, foi tirando a minha blusinha e eu pressenti que tudo iria acontecer. Só que juro, naquela hora, era tudo que eu mais queria. Claro que eu tinha medo, mas, ao mesmo tempo, eu queria viver aquele momento, me entregar a ele de corpo e alma. Não conseguia pensar em mais nada. Queria levar para minha cidade, pelo menos a lembrança do melhor momento da minha vida. O filme rolando na televisão e a gente ali naquela penumbra, trocando carinhos. Sabe, foi um momento mágico, uma coisa muito especial que, passe o tempo que passar, eu jamais vou esquecer. Nós dois deitados ali naquele sofá, se beijando, ele tirando a minha roupa, tirando a roupa dele também, sem pensar nos riscos, nas consequências. Eu nunca tinha feito amor com ninguém. Era completamente inexperiente. Além da idade, tinha só 16 anos. Não tinha ainda conhecido ninguém que valesse realmente a pena. Pelo menos não até aquele momento. O fato é que desde que conheci o Vitor, que eu sentia aquele friozinho na barriga, que somente os apaixonados conseguem sentir, eu pressenti que ele era a pessoa certa. E estávamos tão entregues àquele momento especial, tão concentrados no que fazíamos, que estávamos, na verdade, em outro mundo. Até que, de repente, a gente ali se beijando, nossos corpos colados, a luz da sala se acendeu. E, para o nosso desespero, surgiu a imagem da tia, bem ali na nossa frente. E ela deve ter ficado espantada com a cena que viu, porque arregalou o olho. Imagine, nós dois ali naquele sofá, praticamente nus, ele só de cueca, eu de calcinha e sutiã, prestes a nos entregarmos um para o outro. E do nada, surge a tia, bem na nossa frente, acende a luz da sala e fica olhando para a gente. Não tínhamos feito nada. Mesmo assim, foi uma situação tão constrangedora, tão embaraçosa. Sabe, a gente ali, nós dois, assustados. Aliás, nós três. A tia, principalmente. De repente, ele começou a catar a roupa. Eu comecei a catar a minha roupa também. A gente tentando se vestir assim, na pressa, enquanto a tia continuava ali parada, paralisada, olhando para nós dois,
como se estivesse diante de um fantasma. Eu tremia, de vista pálida, de susto. Ficamos olhando para ela, até que, se dirigindo ao Vitor, ela brava falou: já está um pouco tarde para você estar aqui, você não acha, mocinho? A voz do Vitor saiu lá do fundo, meio tremida, de tão assustado que ele estava. Não, claro, dona Inês, eu já estava indo embora. Falou aquilo e nem se despediu de mim. Na verdade, nem olhou para minha cara. Simplesmente já foi tomando o rumo da porta. O susto tinha sido tão grande que ele devia estar morrendo de medo, assim como eu. Assim que ele saiu, a tia se aproximou. O que aconteceu aqui, Juliane? Não aconteceu nada, tia. Eu juro para a senhora. Como não, filha? Vocês estavam praticamente pelados, ele em cima de você. Mas não aconteceu nada, tia, eu juro. Bom, se não aconteceu, foi porque eu cheguei a tempo, né? Já pensou se fosse o teu tio que tivesse levantado para ir ao banheiro ou ir à cozinha e pegasse vocês dois aí na situação que eu peguei? Ai, menina, o que eu faço com você? Me diga. A Edna me pediu tanto. Ela ainda me deu uma lição de moral, até que me mandou ir para o quarto dormir. Coisa que, nas palavras dela, eu já devia ter feito há muito tempo. Naturalmente que eu obedeci. Fui direto para o quarto da minha prima e olha, eu acho que a tia deve ter permanecido ali naquela sala durante algum tempo, pelo menos algum tempo, porque aquela luz continuou acesa. E eu também não ouvi barulho nenhum. Deu para ver pela frestinha debaixo da porta. Olha, eu demorei para parar de tremer. Só de pensar que a tia pudesse ligar para minha mãe e contar tudo para ela, eu tremia dos pés à cabeça. De novo. No dia seguinte, a tia não tirou os olhos de mim. Para onde quer que eu fosse, lá estava ela, com aquela cara fechada, a testa franzida. Acredite quem quiser, mas ela me proibiu de ver o Vitor de novo. Deixou bem claro. Você nem pense em se encontrar com aquele rapaz de novo, Juliane. Deus me livre se acontece alguma coisa com vocês e tua mãe e teu pai nunca vão me perdoar. Olha, foi o domingo mais angustiante da minha vida. A tia só me permitiu sair na frente do portão, acompanhada da Camila. E todas as vezes saía na janela para ver se realmente estávamos ali, ou se o Vitor não tinha se aproximado. Ele mandou recado pelo meu primo, perguntando como estavam as coisas ali na casa da tia, se tinham brigado comigo, se tinham falado alguma coisa dele. Ele, naturalmente, devia ter contado tudo para o primo do que tinha acontecido. O resultado foi que acabei voltando lá para minha cidade sem ver o Vitor uma última vez, sem ter podido sequer me despedir dele. Lhe dar pelo menos um último beijo, um último abraço. Fomos impedidos. A tia simplesmente não deixou. Aliás, era por meu primo ter me levado até a rodoviária, porque assim eu teria chance de ver o Vitor, pelo menos uma última vez. Porque ele certamente iria junto. Só que a tia deve ter desconfiado e não deixou. Quem acabou me levando foi o tio. Bom, dos males o menor. Pelo menos ela não contou para os meus pais o que tinha acontecido. Sabe, tem coisa que acontece na vida da gente que no dia seguinte, na semana seguinte, você já esqueceu.
sabe, passa batido. Se alguém lembrar, você custa para... E tem coisa que os anos passam, as décadas, e parece que não sai da tua lembrança. Por exemplo, nunca mais consegui tirar essa história da cabeça. Nunca mais. O que eu vivi naquela semana aqui em Curitiba me marcou tanto que os anos foram passando. E a imagem do Vitor nunca mais saiu da minha memória. Eu trago a frustração de não termos podido nos entregar um para o outro naquela noite, de termos sido interrompidos pela minha tia. Eu teria descoberto a força do amor nos braços do homem por quem me apaixonei e que nunca mais consegui esquecer. E teria sido, tenho certeza, a noite mais linda de toda a minha vida, o momento mais inesquecível, mais especial e maravilhoso. Infelizmente, acabei tendo a minha primeira vez com alguém que não era assim tão especial. Foi um momento que não teve toda aquela importância, pelo menos para mim. Por isso é que eu sinto esse pesar na alma, porque aquela noite, eu não tenho dúvida nenhuma disso, teria sido a melhor noite de toda a minha existência. Um momento que talvez tivesse sido o melhor que eu já tinha vivido e que viveria ainda. Mesmo a gente não tendo ido até o fim, me marcou tanto. Simplesmente não saiu da minha retina o olhar dele, aquele olhar assim de paixão, seu hálito junto do meu. A verdade é que os anos passaram. E quando completei 21 anos, meus pais resolveram vir embora para Curitiba. Na época, eu fiquei tão entusiasmada, tão feliz, não pensava em outra coisa a não ser reencontrar o Vitor. Quem sabe viver uma linda história de amor do seu lado, casar, ter filhos com ele. Desde que a tia nos surpreendeu lá na sala da sua casa, que eu nunca mais o tinha visto, e é claro, muito menos falado com ele. Só eu sei o que senti quando meus pais contaram que estavam pensando em vir embora para cá. Olha, eu vibrei de tanta alegria. Eu fiquei eufórica, porque imaginei que teria a chance de viver uma linda história de amor com aquele de quem eu não conseguia esquecer. Seria um sonho. Só que, infelizmente, nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Ficou apenas no sonho mesmo, porque, para minha tristeza, assim que chegamos, fiquei sabendo que o Vitor tinha se mudado para uma cidade no interior de Minas Gerais. E o detalhe, tinha engravidado uma moça, aqui mesmo em Curitiba. E no fim, como a família dela era de lá, de Minas Gerais, eles acabaram indo embora juntos. Olha, quando meu primo me contou, só Deus sabe a minha tristeza. Se bem que já fazia tantos anos que aquela nossa história tinha acontecido, e se ele não tinha me procurado, não tinha dado um jeito de ir atrás de mim, foi porque certamente eu não tive para ele a mesma importância que ele teve para mim. E a verdade é que, mesmo hoje, do alto dos meus 29 anos, eu ainda penso nesse homem com a mesma intensidade. Os anos não foram capazes de fazer sua imagem se apagar aqui dentro da minha memória. Pelo contrário, desde que vim embora para Curitiba, parece que se avivou ainda mais. Parece incrível, parece mentira, mas é a mais pura verdade. Até hoje não consigo esquecer aquela semana que vivi a seu lado. Nós dois, naquela chácara maravilhosa, passeando de pedalinho sobre aquele lago.
o nosso primeiro beijo. Depois um beijo mais apaixonado, seguido de outro. O calor do corpo dele, seu hálito junto do meu. Ah, meu Deus, que saudade que eu sinto de tudo aquilo que vivemos. Principalmente daquele instante que quase fui dele por inteiro. Teria sido o momento mais lindo e sublime da minha vida. Disso não tenho dúvida. E como isso aperta o meu coração. Não tive a chance de lhe entregar o meu corpo. Só que em contrapartida, lhe entreguei a minha alma. Ele acabou se tornando, para todo sempre, o dono da minha alma, do meu espírito e do meu coração.